A escolha do tema não podia ser melhor, temos muitos assuntos ainda interessantes para falar. Agora, Ivan, lendo um pouco do que você, no seu site e da sua palestra, você acabou de falar, por isso até que me lembrou, o termo múltiplas inteligências. Não é? Eu confesso que quando eu assisti 2 palestras suas, e quando você falava, você ficava assim, múltipla inteligência e tal... Porque a gente que é da área da exata saúde, vamos falar a verdade, às vezes biológicas, às vezes tem um pouquinho preconceito quando as pessoas começam a falar negócio emocional, já começa a pensar assim, pô, será que pode ficar meio autoajuda, alguma coisa assim? Então, quando você fala múltiplas inteligências, o que exatamente isso é? Não, legal, Zé, porque na verdade você volta... eu acabei falando os 2 extremos. Então, assim, uma característica que eu fiz, André, e para vocês, cientistas, é muito simples de entender, mas para nós não. Eu comecei, e foi por pura intuição, totalmente processo intuitivo. André, eu falava assim, da onde isso veio? Uhum. E comecei, aprendizagem socioemocional. Mas quem começou isso? O Fórum Econômico inventou essa palavra, colocou aí? Não. Aí o que acontece? Então a história toda, fazendo uma engenharia reversa, ela começa em 1979. Podia ir um pouco mais para trás, porque eu cheguei, Zé, nas minhas pesquisas, a 597 anos antes de Cristo. Mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe, não. Eu vou falar de 1979, quando uma fundação chamada Bernard Van Leer, é uma fundação holandesa, a especialidade dele é educação infantil, eles perguntaram para Harvard o seguinte: o que se sabe sobre o verdadeiro potencial da mente humana? E aí ficou aquela pergunta sem resposta. Então, nós queremos financiar uma pesquisa. Por quê? Porque eles queriam saber se faria diferença trabalhar desde criança para o desenvolvimento da mente. Se a mente era maleável, não era. Em 79, né? Nem o próprio cérebro ainda estava bem entendido. Aí eles pegaram e financiaram uma pesquisa. Custe o que custar. E aí escolheram Howard Gardner, que é um psicólogo, né? Existe uma ciência hoje chamada ciência comportamental, mas nessa época era ciência... Ele deu início à ciência cognitiva, ou seja, o que Gardner propôs? Nós precisamos unir toda a área, fazer uma verdadeira interdisciplina para entender o cognitivo. Então, primeiro, ele foi extremamente criticado, porque para os psicólogos da época, a psicologia respondia tudo. Falou, não, eu quero ir muito mais longe. E no final, como Gardner trabalhava no hospital de dano cerebral dos veteranos de guerra, ele percebeu que pessoas que sofriam danos cerebrais em muitas áreas irreversíveis manifestavam dons e desenvolvia outras áreas que ele nunca tinha feito. Ele falou, pera, mas como que... Então isso já estava no cérebro do cara. Nós não fizemos nada, não estimulamos nada. Então ele começou a perceber que a neurociência tinha que aparecer. Depois a antropologia, sociologia, pedagogia, e ele criou então o conceito de ciência do aprender, ciência cognitiva. Então de 79 a 84 eles envolvem, foram 5 anos, uma universidade do peso de Harvard, 5 anos debruçado, 63 profissionais de áreas diferentes. E eles então criaram um parâmetro e criaram uma teoria que inicialmente era só a teoria, que todo cérebro humano nasce com potencial prodígio para, no mínimo, uma das 9 inteligências. Então, eles chamaram de inteligência, podia ter chamado de outras coisas, mas tem toda a justificativa por que é inteligência e não habilidade. Então, inicialmente, eles publicaram 7 inteligências. Todo cérebro humano nasce com potencial, até naquela que você não tem dom genético. Então, a primeira coisa que eles definiram, QI não é uma medida de inteligência. Então, e aí, quando você volta a 1900 para Paris, onde nasceu o conceito de TI, que foi um psicólogo chamado Alfred Binet, que você entende a demanda dele, ele nunca disse que o teste de QI é teste de inteligência. A elite francesa perguntou o seguinte, está aqui o currículo das escolas, nós queremos aplicar um teste para que na educação infantil nós possamos perceber
Quem serão os grandes alunos para mandar para as melhores escolas, os médios para mandar para as medianas, olha só aonde já começa o preconceito. E os alunos que não têm muito dom mesmo, vão jogar nas piores escolas. O Binet pegou o currículo e aplicou um teste de lógica. O currículo era todo de lógica. O americano, 12 anos depois, é que inventou essa história, que era o teste de inteligência, quando ele aplica nos soldados para a Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, a primeira coisa que desmistificou, inteligência não é quantificável. Né? Então, Gardner cria um parâmetro de, né, para começar, só é publicada como inteligência se todo tipo de cérebro humano tiver manifestado. Então, ele publicou inicialmente 7 e hoje são 9. Na literatura científica. Na literatura popular, você só encontra 8. No geral, 7. Porque uma ficou guardada. Né? Ficou sob júdice aí por causa de uma questão religiosa, deu muita confusão, que é a inteligência existencial, que foi a base dos países que deram certo. Então, em 1983, 85, eles publicam um livro chamado Estruturas da Mente, explicando toda a teoria das múltiplas inteligências e dizendo, olha, todos os seres humanos, gente, todos, você, seu filho, todo mundo que você conhece, nasceu com potencial para ser prodígio, Harvard não usa a palavra gênio, em pelo menos uma inteligência. A média são 2. Então, ali começa a primeira vez que o mundo ouviu falar que tinha uma inteligência fora lógico-matemática, foi esse trabalho. E 2 das 7 inteligências é a inteligência intrapessoal, sua capacidade de entender suas emoções, entender a reação que ela causa em você, entender seu temperamento. E a interpessoal, capacidade de ler, interpretar essas pessoas com base no seu emocional e conseguir se relacionar com as pessoas. Bom, até então a ciência nunca tinha escutado esses termos. E aí foi que mais tarde a Universidade de Yale, e 2 anos depois, aí Zé, só quem o Andreani já passou no exterior, porque a história é meio, para um brasileiro é surreal. O Peter Salovey, o atual presidente da Universidade de Yale, estava pintando a casa dele e chamou o John Mayer, que era o colega de trabalho, os dois eram psicólogos, para ajudar a pintar a casa. E eles estavam discutindo, só que isso, Zé, tem que ter muito conhecimento para você saber o que eles estavam discutindo. Uhum. Eles estavam discutindo, realmente existe uma inteligência que rege o emocional. E aí eles começam, baseada na teoria de Gardner, da inteligência intra e interpessoal, estudar. E em 1990, 3 anos depois, eles publicam um artigo chamado Inteligência Emocional. Então, a maioria das pessoas acham que foi Daniel Goleman, mas não foi. O termo inteligência emocional é de autoria de Peter Salovey e John Mayer. 1990, 6 anos antes que Goleman produziu o livro dele. Aí começa o trabalho, né? E da inteligência emocional é que migra para a aprendizagem socioemocional. Só para ver se eu entendi direito. Então, a inteligência emocional, ela é uma das múltiplas inteligências. Não, ela é o seguinte, eles tentaram... Porque como o Gardner fala que nenhuma inteligência é prioritária, ele falou, olha, você tem 9 inteligências e isso aqui, a importância delas varia de acordo com a cultura. Isso você consegue dar uma qualidade para essa inteligência? Por exemplo, inteligência tal? Tem. Você tem a inteligência musical. A primeira percebida foi a lógico-matemática, porque não tem como você ter um curso superior no mundo sem ter estimulado essa inteligência. Então, começou a explicar, eu comecei a entender, por exemplo, André, por que alguns alunos entendiam uma aula muito mais rápido que eu. Eu tinha uma dificuldade absurda. Por quê? Porque a minha inteligência lógico-matemática não é a minha prioritária. Então, essa foi a segunda. A segunda, mais mecânica, mais fácil de ser mensurada e percebida, foi a musical. Depois, eles perceberam que a inteligência sinestésica corporal, que é a inteligência que o atleta usa desde da Grécia. Foi muito fácil entender. Depois, você teve a inteligência linguística. Sua capacidade de transformar pensamentos em palavras escritas ou faladas. Aí, depois, eles perceberam a inteligência espacial visual, que essa inteligência é e foi e ainda é a mais mal interpretada.
É a inteligência do motorista, que você usa para dirigir, estacionar um carro. É a inteligência que você, como arquiteto, usa, o engenheiro. Mas eu estou falando para algumas pessoas aqui, Zé, para você, para a Andreane, as pessoas que têm essa inteligência, elas conseguem construir um cenário na cabeça. Inclusive o seguinte, eu vou pegar isso, com isso eu levo para tal trabalho meu, e vai. E depois você teve a intra, né, capacidade de se conhecer, a inter, e parou aí. Aí eles publicam a teoria. 15 anos depois, eles publicam a naturalista. Realmente, o homem tem um dom de se relacionar com animais e plantas. E, por último, 35 anos depois, vem a publicação da inteligência existencial. Que, se você for na origem das publicações, ela sai com o nome de inteligência espiritual. E aí virou uma confusão. Que eles foram para cima da Universidade de Harvard e falaram, então vocês estão garantindo que o espírito existe. Que existe um lado espiritual. Ele falou, não foi isso que eu quis dizer. Estou querendo dizer que existe uma inteligência mas saiu de dentro da academia, passou para o lado de fora, o pessoal vai multiplicando os termos. Vai, aí e é justamente essa falta de comunicação da universidade com a sociedade que gera tudo isso, né? E eles ficaram, né? Aí nesse paralelo, enquanto Peter Saville John Mayer estava desenvolvendo, uma grande aluna de Gardner, que eu tive com ela, e ela realmente é a responsável pelo meu segundo ano sabático, ela tem esse débito comigo, porque eu não tinha nem pensado, nem me organizado financeiramente para ficar 2 anos parado. Mas quando eu percebi e fiz uma grande pergunta, né? Ela sai de 1985 da Universidade de Harvard e leva essa teoria para a China, e por 11 anos ela fica sozinha trabalhando na China. E ela causou um movimento tão forte que em 1996 o governo falou, chega, agora nós temos que entrar. E criou um comitê para avaliar se o que ela falava era uma referência. Esse comitê durou 5 anos, de 96 a 2001, e não só confirmou, como o Ministério da Educação da China pega a teoria das inteligências múltiplas, das múltiplas inteligências, e transforma na base curricular do país, isso no ano 2001. Então, o que acontece? Então, Peter Saville John Mayer estava falando, gente, mas inteligência... Então, o Adriano, eles usaram o nome inteligência emocional para dizer o seguinte, existe mesmo uma inteligência que rege o emocional, assim como rege a sua vida lógica. E eles pegaram um pouco da base de Gardner, mas eles são dois grandes nomes. Né? Nós estamos falando aí de top 5 da área da psicologia comportamental, são esses dois. Então, eles pegaram todo o conhecimento deles e falaram, olha, junta isso, existe sim uma inteligência por trás do emocional, e publicam isso em 1990, e aí nasce o termo. Só que ninguém ficou sabendo. Aí, Zé, aquele que você falou, Andreane, ficou restrito à área acadêmica. É um público pequeno. Muito pequeno, muito pequeno. Agora, Ivan, na conversa que a gente teve, né, até pro brainstorm do podcast, você contou uma história que eu acho muito interessante. Quando você foi em vários países, né, durante a sua busca, né, do conhecimento, lá na Suécia, aquele caso do trem. Esse você vai ter que falar aqui pro pessoal. Não, na verdade... Te peguei de surpresa, né? Não pegou não. Essa não escapa, viu, Zé? Não, essa não escapa. Eu gravei, anotei aqui para não esquecer. Não, essa... É porque, na verdade, eu fui seguindo essa trilha, né? Depois nasce a aprendizagem socioemocional em 92, por uma demanda da cidade onde fica a Universidade de Yale, que é New Haven. Eles estavam com um problema sério do ensino médio. Então, na Suécia? Não, isso ainda no Yale. Uhum. E aí eles criam um currículo, depois vem Daniel Goleman, em 96, publica o livro com o nome da teoria de Salovey, e aí isso viaja pelo mundo. O Goleman fez um sucesso, vendeu 5 milhões de livros e ofuscou a palavra aprendizagem socioemocional. Então, quando eu vejo aquilo publicado em 2014, eu comecei... Eu não tinha por onde começar a desconstruir. Eu fiquei sabendo que tinha uma escola na Suécia, né, e que trabalhava o aprendizagem socioemocional por 40 semanas. Imerso. Escola infantil? Não. É uma escola pós-ensino médio. Sim. É uma escola... Como se fosse uma escola técnica aqui no Brasil. Eles fazem a seguinte proposta, inclusive eu defendo essa proposta, apesar
que eu acho que eu não defendo muito bem essa proposta, porque minha filha agora vai se formar no ensino médio e ela não topou minha proposta. Que a proposta é para o ensino médio, gente, dá um tempo antes de você escolher a carreira. Gente, eu vou dar um índice para vocês. Universidade Federal do Paraná. 64% do jovem que entra na universidade no Brasil não acaba o curso.